Milionário barbeiro fica surpreso ao encontrar mendigo negro pedindo alimento na barbearia. Fernando sempre acreditou que o sucesso vinha em forma de notas de 100 espelhadas em suas paredes de mármore e suas cadeiras de couro importado. Com uma barbearia luxuosa no coração de la ciudad, marcada pela desigualdad social, ele se sentia invulnerável, como un rey sentado en su trono. As láminas brillaban, os perfumes caros flutuaban no ar y a expectativa de más un día de lucros o deixaba animado. Mas que ele no esperaba era encontrar Joaquín à porta, un mendigo negro conocido por todos, mas ignorado por muitos. O simples ato de pedir comida parecía un insulto à ostentación de Fernando. Cercado por seus pensamientos arrogantes, ele decidió ignorar o homem. Os olhos de Joaquín, que refletían historias de dor y luta, pasaron despercebidos, en cuanto Fernando se preparaba para abrir as portas. O son agitador del tránsito y las voces de clientes animados preenchían el ar. Mas algo lo hincó. Fernando tentava se concentrar, mas havia eco profundo em cada relato. Estranhas coincidências começaram a emergir. Joaquim mencionou lugares da infância de Fernando, palavras que pareciam sair de mundo há muito enterrado, despertando memórias que ele havia tentado apagar. E então, como que saído de pesadelo, Carlos, seu antigo rival, apareceu na cidade. O homem que havia contestado cada de seus avanços, que agora ameaçava desestabilizar todo o controle que Fernando havia conquistado. Com um sorriso frio, Carlos garantia que a barbearia de Fernando estava prestes a cair na própria armadilha que ele havia criado. Uma rede de superficialidades e excessos. As conversas se tornaram mais frequentes. Os olhares de Joaquim, antes invisíveis, agora pareciam escavá-lo. Ele era mais do que um simples mendigo. Ele era um símbolo de tudo o que Fernando havia esquecido. A empatia, a humanidade e as raízes que o sustentavam. Enquanto o clima esquentava, segredos familiares começam. Com a voz rouca, ele disse: "O que você faria se tudo o que tinha estivesse em risco para salvar alguém que você nunca considerou?" Aquela pergunta ficou reverberando em Fernando como eco, uma dúvida que abalava sua própria definição de sucesso. E assim, com o coração em chamas e uma inquietação profunda, ele percebeu que a verdadeira transformação estava apenas começando. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos! O que você faria se tudo o que tinha estivesse em risco para salvar alguém que você nunca considerou? Aquela dúvida criava ondas de inquietação em seu peito. Ele queria responder, mas estava envolto em seus próprios pensamentos, cercado por um mundo que ele decidiu ignorar. O amplo salão da barbearia começava a se encher de clientes. O cheiro de desodorante caro misturava-se ao aroma de produtos de cabelo de grife, mas algo na atmosfera parecia pesado, como um manto escuro cobrindo tudo. Nessa confusão, Fernando já não sabia o que era real e o que era apenas um reflexo de sua vida superficial. "Fernando, você tá bem?" perguntou Marta, uma de suas funcionárias. Sua preocupação parecia genuína, mas ele só deu um sorriso forçado. "Sim, apenas pensando", respondeu.
enquanto seus olhos buscavam Joaquim, que ainda estava lá, esperando. Foi então que um grito cortou o ar. Pare! Ele está com uma faca! Todos se viraram instintivamente, vendo um homem com aparência descontrolada, com o rosto sujo e olhos frenéticos. Ele estava se aproximando de Joaquim, que não se moveu, como se estivesse preparado para qualquer coisa. A cena se desenrolou em câmera lenta. O medo tomou conta do salão. O grito da mulher que havia avisado se misturou ao barulho dos clientes se levantando de suas cadeiras, enquanto o pequeno mundo de Fernando desmoronava. Ele sentiu o coração disparar. As mãos tremiam e o nó na garganta apertava. O mendigo negro, a figura que antes ele ignorava, agora era o centro da atenção. "Saia de perto dele!" gritou Fernando, sem pensar duas vezes. Mas Joaquim levantou a mão, como que pedindo calma. Ponto. O mendigo olhou para o homem descontrolado com uma determinação feroz. "Eu não sou seu inimigo", disse ele. A voz dele tinha uma força que ninguém esperava, interrompendo a tensão no ar. Nesse instante, o motor de motocicleta roncou na esquina. Era Carlos, seu antigo rival, que parou em frente à barbearia. Ele desceu da moto com um sorriso que fazia o estômago de Fernando se revirar. "Trouxe um amigo", ele disse, apontando para o homem armado. "O que você acha? Vamos ver se esse mendigo vale a pena." Fernando ficou paralisado, sabendo que tudo o que construíra durante anos estava prestes a se desfazer em um instante. A figura do mendigo, que há pouco era apenas o estranhamento em sua vida, representava agora uma linha tênue entre a segurança e o caos. Ele se sentiu cercado. Os olhares dos clientes, antes admirados, agora se tornaram de medo e expectativa. Enquanto o homem armado hesitava, Joaquim olhou para Fernando com uma intensidade que queimava. "Você ainda não entendeu, não é?" A pergunta pairou no ar, carregada de um significado que Fernando não conseguia decifrar. Ele sentia que a resposta estava nas sombras, escondida em algum lugar entre sua ostentação e a verdade que ele acabava de ignorar. E quanto mais pensava, mais se sentia perdido. A tensão se tornava palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir. Fernando olhou para Carlos, seu rival que sempre o provocou, e viu não só o homem que queria desestabilizar seu império, mas também a origem de muitos de seus próprios receios. Diante desse confronto inesperado, a barbearia, seu santuário de sucesso e vaidade, parecia prestes a se tornar um palco de revelações devastadoras. E naquele momento, antes que quaisquer palavras pudessem ser ditas, uma bala disparou. Todos na barbearia ficaram em choque, os rostos transformados em máscaras de horror. Fernando sentiu um frio subir pela espinha, a adrenalina pulsando nas veias. Os olhos de Joaquim, fixos no homem armado, pareciam elevar-se acima do caos ao redor. "Não!" gritou Fernando, mais como um reflexo do pânico do que qualquer outra coisa. Mas a cena não estava sob seu controle. O homem descontrolado hesitou, e por um breve instante, um silêncio profundo tomou conta do salão. Foi nesse limiar entre o caos e a calma que o inesperado aconteceu. Um corpo se lançou na frente de Joaquim. Uma figura familiar que fez o coração de Fernando parar. Era Marta, sua funcionária, saltando como se fosse uma heroína de um filme. "Não!" "Vai!" O grito dela cortou o ar, mas foi tarde demais. O estrondo da arma despediu-se com um eco que reverberou na mente de todos presentes. O impacto levou Marta ao chão. A expressão de determinação em seu rosto se transformou em desespero. As mãos de Fernando tremiam enquanto ele se decidiu.
Uma força desesperada o levou até ela, os pés parecendo grudados no chão gelado da barbearia. Marta, não, por favor! O desespero em sua voz era palpável. Ele a viu cair, a vida escorrendo dela como água. O medo paralisou. O que eu faço? Ele olhou para Joaquim, que a essa altura estava em um turbilhão de emoções. A cena diante deles era mais do que uma luta pela sobrevivência. Era um reflexo do que Fernando havia ignorado por tanto tempo. Os clientes rebolavam, gritando e tentando se esconder, mas ele não ouvia mais nada. O ruído da barbearia se tornava um distante zumbido. Tudo o que importava agora era Marta, a mulher que sempre esteve ao seu lado, a que ele nunca deu a devida atenção. Os olhos dela olhavam para ele com uma súplica que cortava seu coração. Fernando, eu... Ah! Balbuciou ela, sua voz quase inaudível. A dor se espalhou por todo o corpo dela, e um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Ele estava paralisado, preso entre a realidade brutal do instante e as memórias do que nunca foi. Joaquim, que estava mais próximo, se lançou em direção a Marta, protegendo-a com seu próprio corpo. Chame uma ambulância, berrou ele, cercado por um resquício de bravura que fazia contraste com a fragilidade do momento. Fernando nunca havia visto Joaquim assim, lutando para salvar alguém que nem mesmo considerava parte de seu mundo. Seu imbecil, Carlos riu, sarcástico, mas seu olhar estava em desespero. Olhe para isso, Fernando. Você protege um mendigo. Você arruinou tudo. E foi nesse momento que a verdade se desnudou, como a sujeira debaixo do tapete. Fernando sentiu seu mundo desmoronar. O homem que ele via ali, como um estranhamento, tinha mais valor do que sua própria fortuna. Joaquim não era apenas um mendigo. Ele era quem o desafiava a ver. E agora, ele era o centro da tempestade. A barbearia, o santuário de vaidade e poder de Fernando, estava prestes a se tornar seu maior pesadelo. Estrondos continuavam ecoando no fundo, mas tudo o que ele conseguia pensar era em Marta e nos sentidos esmagados da vida. Joaquim olhou diretamente para Fernando, um brilho mortal em seus olhos. Você sempre teve a escolha, Fernando. Você se esqueceu de quem você realmente é. Aquela frase, como um golpe, penetrou em sua mente. O que ele realmente era? O eco da bala, a dor no corpo de Marta, tudo se conectava. A tensão estava no ar. E agora, nada poderia voltar a ser como antes. E então, enquanto o desespero se espalhava, uma viatura da polícia chegou, sirenes gritando. A esperança de salvar Marta tornou-se uma corrida contra o tempo. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, os olhos de Carlos brilharam com uma ideia pérfida. O que ele realmente pretendia? Fernando hesitou, seu coração acelerando, mais do que nunca. O que viria agora? O que mais estava prestes a ser revelado enquanto ele tentava desesperadamente salvar Marta e entender seu lugar naquele mundo fragmentado? Fernando olhou para Marta no chão, a vida escorrendo dela, e a realidade parecia se desfazer. Os gritos e o caos ao redor se transformaram em um eco distante. Ele não conseguia pensar. O medo paralisava suas pernas, mas o desespero o empurrou na direção dela. Marta, por favor, resista! Gritou. Mas a resposta dela era uma goteira de sangue que parecia falar mais do que palavras. Joaquim estava ao lado dela, fazendo pressão na ferida. Seu olhar era um misto de coragem e preocupação. Só aguente firme. Vai ficar tudo bem, estava dizendo, enquanto seus dedos pressionavam a área. Mas a cena estava longe de ser tranquila.
O homem armado ainda estava ali, invisível por trás da adrenalina e da dor que envolvia o lugar. Carlos, o rival de Fernando, estava numa expectativa cruel, o sorriso sarcástico nos lábios. Olha só, o que você fez, Fernando? E tudo por causa de um mendigo. Agora você vai perder uma funcionária e seu prestígio. Ele parecia satisfeito com cada palavra que saía da sua boca. Fernando queria gritar, mas o desespero o sufocava. Marta olhava para ele com os olhos marejados. Fernando, você precisa... Ela tentava falar, mas as palavras se perdiam no esforço para respirar. No fundo da mente de Fernando, algo se quebrou. Ele percebeu que realmente estava em jogo. Não era apenas a barbearia. Era a vida de alguém que sempre esteve ali. Alguém que ele nunca valorizou como deveria. Então, como um raio em céu limpo, a porta da barbearia se abriu com um estrondo e uma figura entrou. Era alguém que nenhum deles esperava. A mãe de Fernando. Ela estava com os olhos arregalados, pálida e ofegante. "O que está acontecendo aqui?" Ela gritou, e por um momento, tudo parou. O clima pesado mudou, e o olhar dela passou como uma lâmina afiada entre todos. Fernando ficou paralisado. Ele não a via há anos. A raiva e a vergonha afloraram em seu peito. "Mãe, isso não é hora", balbuciou, tentando ignorar que estava diante dela em um momento tão caótico. Mas sua mãe estava decidida. Seus olhos se fixaram em Joaquim e Marta. Em seguida, se voltaram para o homem armado. "Você, o que vai fazer?" perguntou ela, sua voz firme como aço. O homem hesitou, a surpresa tomando conta dele. "Me deixe em paz!" ele gritou, mas já havia um medo nos olhos dele. E nesta troca inesperada de olhares, algo se acendeu. Carlos se aproximou mais. Uma risada escandalosa escapou de seus lábios. "Olha só, Fernando, parece que a sua mamãe veio salvar o dia. Mas a verdade é que você nunca foi nada sem ela." As palavras de Carlos cortavam como facas, e Fernando sentia o mundo ao seu redor girar. Ele sabia que a verdade era incômoda, mas agora não era o momento para isso. A mãe de Fernando, com determinação, começou a se aproximar do homem armado. "Você não tem que fazer isso. Não há honra nesse caminho." O homem hesitou novamente, mas a tensão estava nas alturas. Fernando queria gritar, mas não conseguia. O que estava acontecendo? O que sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? Então, nos segundos frenéticos, o barulho da sirene se intensificou ainda mais. E, de repente, a tensão estourou como um balão furado. O homem armado, perdido entre a bravura e o pânico, virou a arma em direção à sua mãe. E em um instante, o chão parecia se abrir. "Não!" A voz de Fernando ecoou pela barbearia, mas nem ele mesmo poderia prever o que aconteceria a seguir. Nesse momento crítico, uma bomba de fumaça explodiu no salão, cobriu tudo em um manto de caos. Gritos, o cheiro de pólvora e a visão de rostos em pânico. Fernando, perdido na confusão, só conseguiu se perguntar: o que eu perdi? O que eu não estou vendo? Tudo estava se reconstruindo, mas de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. E aí, no meio do gás e gritos, a única coisa que permaneceu clara foi uma pergunta na mente de Fernando. Será que conseguiria salvar não apenas Marta, mas todo o resto que ele havia ignorado por tanto tempo? O que estaria por trás daquela fumaça? Ponto. E quem ou o que realmente era Joaquim? A fumaça começou a se dissipar, mas o caos só aumentava. Fernando lutava para ver através da cortina de névoa, os gritos ecoando pela barbearia como se fosse um pesadelo. Ele olhou para Marta,
caindo lentamente, e o coração dele desabou. O que estava acontecendo? Era tudo tão confuso. Então, emergindo da fumaça, Joaquim virou-se para Fernando, olhos intensos, como se estivesse carregando o peso do mundo. Apenas saia, Fernando. Vamos salvar Marta! Ele gritou, sua voz penetrante, mas ao mesmo tempo cheia de urgência. Fernando queria responder, mas as palavras falharam. O pai dele sempre havia dito para não se envolver, para não deixar os problemas dos outros o afetarem. Mas agora, algo dentro dele estava mudando, como se todas as barreiras que ele havia construído começassem a ruir. Então, o inesperado aconteceu. Com um estalido ensurdecedor, a janela da barbearia quebrou. Um homem apareceu no balanço da fumaça, roupas escuras, pastas amassadas. Ele segurava algo que brilhava nas mãos ensanguentadas. Um telefone. Eu tenho o que vocês precisam, gritou. E por um segundo todos pararam, inclusive Carlos, que olhava confuso. Fernando não entendia. O que você está falando? Ele perguntou, a voz tremendo. O homem olhou diretamente para ele, e Fernando percebeu que conhecia aquele rosto. Era alguém da sua infância. Um antigo amigo que também havia caído nas garras da pobreza e do desespero. O que você faz aqui, João? Carlos perguntou. A incredulidade na voz dele era quase palpável. João riu, um som rasgado e amargo. O que eu faço? Tenho mais segredos desse mundo do que você imagina. E Marta, ela tem uma conexão direta com isso. A revelação pendia no ar, e os sentidos de Fernando ficaram alertas. Conexão? Do que você está falando? Ele sentia o desespero subindo, a pulsação no pescoço martelando. Ponto. João caminhou mais perto, aproximando-se da confusão. Marta não é quem você pensa que é. Ela conhece o homem que está por trás da arma e tudo o que aconteceu ao longo dos anos. O salão ficou em silêncio, exceto pelo som dos joelhos de Marta batendo levemente no chão. A revelação lhe atingiu como um trovão, e a expressão em seu rosto tornou-se irreconhecível. Fernando queria gritar, mas não havia palavras. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. A fumaça começava a se dissipar, revelando mais do que só os rostos apavorados. Todos dentro da barbearia ficaram atentos àquela conversa. Carlos exibia um sorriso nervoso. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Mas a incerteza nos rostos dos outros na sala era evidente. É verdade, Carlos. Marta trabalhou para o homem que você tanto teme. João prosseguiu, voltando sua atenção a Fernando, que agora parecia ter perdido todo o controle. Ele é o motivo pelo qual a sua barbearia está sendo alvo agora. E você? Você estava tão focado no sucesso e no dinheiro que não percebeu nada ao seu redor. Fernando se sentiu enjoado. A realidade se desdobrando diante dele como um cardápio de pesadelos. Marta, que sempre fora a âncora no seu mundo superficial, era um pilar de algo muito maior e mais sombrio. Você está me dizendo que ela... Suas palavras vacilaram enquanto olhava para Marta, que o encarava com olhos suplicantes. Ele não podia acreditar que tudo o que acreditava ser verdade se desmoronava tão rapidamente. Mas então João apontou para o homem armado. Ele é um enviado de quem controla tudo isso. E se você não entender isso agora, você vai perder tudo que ainda te resta. O ambiente estava tenso. Fernando tentava juntar as peças, mas sua mente girava. Olhou para a porta e viu a sirene se aproximando mais. O que ele faria agora? Como poderia salvar Marta
e continuar protegido de uma verdade tão devastadora. E enquanto as sirenes se aproximavam, a pergunta no ar permanecia: quem realmente era Marta? O que mais ele não sabia? Tudo o que ele pensava ser verdade, tudo em que ele confiava, estava prestes a se desintegrar. Um novo caminho estava sendo forçado a surgir, e Fernando estava no centro de tudo isso. A única certeza era que nada voltaria a ser como antes. A fumaça começava a se dissipar, mas o caos só aumentava. Fernando lutava para ver através da névoa, os gritos ecoando pela barbearia como se fosse um pesadelo. Ele olhou para Marta, caindo lentamente, e o coração dele desabou. O que estava acontecendo? Era tudo tão confuso. Então, emergindo da fumaça, Joaquim virou-se para Fernando, olhos intensos, como se estivesse carregando o peso do mundo. Apenas saia, Fernando. Vamos salvar Marta. Ele gritou, sua voz penetrante, mas ao mesmo tempo cheia de urgência. Fernando queria responder, mas as palavras falharam. O pai dele sempre havia dito para não se envolver, para não deixar os problemas dos outros o afetarem. Mas agora, algo dentro dele estava mudando, como se todas as barreiras que ele havia construído começassem a ruir. Então, o inesperado aconteceu. Com um estalido ensurdecedor, a janela da barbearia quebrou. Um homem apareceu no balanço da fumaça. Roupas escuras, pastas amassadas. Ele segurava algo que brilhava nas mãos ensanguentadas. Um telefone. "Eu tenho o que vocês precisam", gritou. E por um segundo, todos pararam, inclusive Carlos, que olhava confuso. Fernando não entendia. "O que você está falando?" Ele perguntou, a voz tremendo. O homem olhou diretamente para ele, e Fernando percebeu que conhecia aquele rosto. Era alguém da sua infância. Um antigo amigo que também havia caído nas garras da pobreza e do desespero. "O que você faz aqui, João?" Carlos perguntou. A incredulidade na voz dele era quase palpável. João riu, um som rasgado e amargo. "O que eu faço? Tenho mais segredos desse mundo do que você imagina. E Marta, ela tem uma conexão direta com isso." A revelação pendia no ar e os sentidos de Fernando ficaram alertas. "Conexão? Do que você está falando?" Ele sentiu o desespero subindo, a pulsação no pescoço martelando. João caminhou mais perto, aproximando-se da confusão. "Marta não é quem você pensa que é. Ela conhece o homem que está por trás da arma e tudo o que aconteceu ao longo dos anos." O salão ficou em silêncio, exceto pelo som dos joelhos de Marta batendo levemente no chão. A revelação lhe atingiu como um trovão, e a expressão em seu rosto tornou-se irreconhecível. Fernando queria gritar, mas não havia palavras. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. A fumaça começava a se dissipar, revelando mais do que só os rostos apavorados. Todos dentro da barbearia ficaram atentos àquela conversa. Carlos exibia um sorriso nervoso. "Você está mentindo. Não pode ser verdade." Mas a incerteza nos rostos dos outros na sala era evidente. "É verdade, Carlos. Marta trabalhou para o homem que você tanto teme. Ela é a razão pela qual sua barbearia está em perigo." João prosseguiu, voltando sua atenção a Fernando, que agora parecia ter perdido todo o controle. "E se você não entender isso agora, vai perder tudo o que ainda te resta." O ambiente estava tenso. Fernando tentava juntar as peças, mas sua mente girava. Olhou para a porta e viu a sirene se aproximando mais.
O que ele faria agora? Como poderia salvar Marta e continuar protegido de uma verdade tão devastadora? O coração dele se apertou ao imaginar que tudo o que ele havia percebido de Marta, de sua vida, poderia ser uma mentira. Então, em um movimento repentino, Carlos avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Você se esqueceu de uma coisa, Fernando. Tem algo que você nunca soube sobre Marta. Ela não é a única com segredos. Ela é parte de algo muito maior. Fernando sentiu um frio na espinha. A atmosfera ficou mais pesada. O passado que ele acreditava ter deixado para trás estava se infiltrando de volta em sua vida. A sensação de traição começou a preencher o salão, como uma sombra que se aproximava lentamente. O que você quer dizer? Fernando questionou, já sabendo que não iria gostar da resposta. Carlos sorriu, um sorriso de quem possui um conhecimento sombrio. Marta não apenas conhece o homem por trás disso. Ela é uma das peças fundamentais no jogo. Você realmente acreditou que ela era só uma funcionária? O poder dela vai além do que você pode imaginar. Fernando se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. A confiança que depositou em Marta, a mulher que sempre esteve ao seu lado, estava desmoronando junto com suas certezas. Ele olhou para Marta, que agora parecia mais frágil do que nunca, e com o olhar dela, percebeu que a verdade estava muito mais próxima do que ele pensava. Nesse momento crítico, algo ainda mais impactante aconteceu. Marta, antes prostrada, ergueu a cabeça, os olhos brilhando com uma determinação inesperada. É verdade, Fernando. Eu e o homem por trás da arma temos um passado, mas eu não sou uma inimiga. Eu estou aqui para te salvar. As palavras dela o atravessaram, como uma faca afiada. O choque tomou conta de Fernando. Ele não queria acreditar, mas as peças finalmente começaram a se encaixar, de uma maneira que ele nunca imaginou. O barulho da sirene se intensificou. A verdadeira luta estava apenas começando. Qual era a verdadeira ligação de Marta com aquele mundo sombrio? E pior ainda, quem ela realmente era? Ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais, antes que o que restava de sua vida se desmoronasse para sempre. A expressão de Marta, antes suplicante, virou determinação. Fernando sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele queria acreditar que a mulher que sempre esteve ao seu lado era alguém em quem podia confiar. Mas agora, tudo parecia desmoronar como um castelo de cartas. Marta, o que você está dizendo? Perguntou, a voz tremendo. Marta não é só uma funcionária. Ela conhece o homem mais poderoso do jogo, o responsável por tudo isso. João disse, sua voz um misto de urgência e desafogo. Você precisa ouvi-la. Ele olhou para Marta, que agora respirava pesadamente. Cada segundo um passo vacilante em direção à incerteza. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, ocorreu uma explosão. A porta da barbearia voou para dentro, e a panela de fumaça envolveu todos em um turbilhão de confusão. O homem armado perdeu o equilíbrio, e tiros ecoaram ao fundo enquanto a segurança da cidade, com sirenes cada vez mais próximas, incendiava a tensão. Vamos, todos para perto de mim! Gritou Joaquim, pegando Marta e movendo-se como um escudo humano. Fernando mal poderia acompanhar. E quando a poeira começou a assentar e os gritos se transformaram em ecos distantes, ele viu uma figura familiar no meio da fumaça. Era Carlos, seu rival. Ele estava sozinho, mas a expressão de desdém era viva. Olha quem se juntou ao baile. O verdadeiro círculo se fecha aqui, Carlos disse.
E aquela frase trombeteou na mente de Fernando. Algo não estava certo. Marta, ainda consciente, fixou os olhos nela. Você não entende, Fernando. Eu não sou a inimiga que você pensa. O homem por trás disso, ele já me manipulou uma vez. Ele sabe quem você é, sabe seu passado. Cada palavra dela soava mais como um aviso do que uma explicação. Fernando estava confuso. Que passado? O que você sabe sobre mim? A segurança de sua vida, a barbearia, todas as coisas que ele amava, agora pareciam estar em um fio. E então o inesperado aconteceu. João, com um olhar de desespero, puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Isso pode provar tudo. O que sabemos, o que eles querem esconder de você. Ele apertou um botão e, instantaneamente, imagens surgiram em um aparelho. A tela mostrava arquivos confidenciais, fotos de pessoas que Fernando conhecia, ligadas a negócios sombrios. Não pode ser. Ele sentiu o estômago embrulhar. Eram detalhes sobre sua barbearia. Registros de reuniões em que ele nunca esteve. Nomes que soavam como ecos de seu passado. O que estava acontecendo? As peças se moviam, mas a verdade ainda estava em sombras. Eu avisei, Fernando. Carlos gritou, rindo com um gosto amargo. Esses segredos estão bem nas suas mãos. Tudo o que você construiu foi uma ilusão e agora vai desmoronar em cima de você. O riso de Carlos ecoou em sua mente. Olhava para Marta, uma mulher que sempre admirou. Cada momento que partilharam era uma memória agora consumida pela dúvida. Marta, me diga a verdade. O que você é para ele? O que você sabe? A intensidade de suas palavras drenou a energia da sala. Com um esforço, Marta olhou bem nos olhos dele. Eu sou uma peça do tabuleiro também, Fernando, mas não uma traiçoeira. Estou tentando encontrar a saída. E se você não me ajudar, isso será o fim para todos nós. A adrenalina pulsava. O cheiro de pólvora inundava suas narinas. Fernando olhou de volta para a tela, onde uma imagem se destacou. Uma figura sombria, com um sorriso que lembrava muito uma pessoa que ele conhecia bem. Seu próprio pai. A conexão fez seu coração disparar. Como ele poderia estar envolvido nisso? Não, isso não é possível. Ele queria gritar, mas a realidade do que estava vendo se solidificava. E em um momento de pânico, o homem armado que estava ali, por algum motivo, mudou de alvo e olhou direto para João, a fúria crescendo em seus olhos. Quem é você para expor isso? Não podemos mais viver nas sombras. João gritou de volta, mas todos estavam muito próximos da beirada. O que mais poderia acontecer? O clima ficou eletricamente tenso, e o salto, aqueles sentimentos de incerteza e descoberta, incendiaram um medo profundo. Fernando estava em um redemoinho. Ele precisava decidir agora. Ele era quem exatamente? O que isso significava para Marta? E o que mais estava escondido sob as camadas dessa vida que ele pensou que tinha? Enquanto os segredos se amontoavam e o barulho da sirene crescia, Fernando se deu conta de que não era apenas o futuro deles que estava em jogo, o seu também. E todas as suas certezas estavam se dissolvendo nas novas sombras que agora cercavam seu mundo. Fernando, a escolha é sua. A voz de Joaquim cortou o ar. O silêncio se instaurou, enquanto todos aguardavam pela decisão que poderia mudar tudo. E o que ele decidiria? O passado, a verdade, tudo em uma linha tênue. O único movimento poderia determinar se ele salvaria não apenas Marta, mas a si mesmo de seu próprio passado. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Fernando olhou diretamente para Marta, seus olhos suplicantes implorando por entendimento.
A sala estava presa em um silêncio inquietante, e o que João acabara de revelar ainda ressoava em sua mente. Os segredos estão nas suas mãos. Então me diga a verdade, Marta. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas o desespero a impulsionava. Ela hesitou, a respiração irregular, como se estivesse em um beco sem saída. Marta finalmente levantou a cabeça, o olhar fixo em Fernando. Eu trabalhei para ele, sim, mas não como você pensa. Eu não sou uma traidora. As palavras dela eram como um sussurro intenso, e Fernando sentiu seu coração acelerar. O que se escondia por trás nesse escudo de bravura? O que mais ele não sabia? Nesse exato momento, um som estrondoso ressoou no fundo. Uma explosão, não muito distante. O vidro estourou. Uma onda de calor e fumaça invadiu a barbearia, fazendo todos se agacharem. O pânico explodiu em gritos, enquanto a confusão se instaurava novamente. Rápido! Vamos sair! Gritou Joaquim, puxando Marta com ele em direção à saída. Fernando estava paralisado, ainda tentando processar as últimas palavras dela, quando Carlos, em meio ao caos, começou a gritar. Isso é tudo culpa de vocês! Um monte de lixo, isso é o que são! Cala a boca, Carlos! Fernando rosnou, mas ao olhar pela janela, percebeu que a situação estava muito pior do que imaginou. As sirenes da polícia se aproximavam. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que ele nunca poderia ter previsto. Uma segunda explosão, mais forte. A estrutura da barbearia começou a se estremecer. E então, enquanto todos tentavam escapar, um corpo se lançou no meio do caos. Um homem com uma máscara. Ele carregava uma arma, mas a sua feição ficou visível quando ele tirou a máscara por um instante. Fernando congelou. Era alguém que ele conhecia. Eduardo, seu irmão mais velho, que ele não via há anos. O que você está fazendo aqui? Fernando gritou, sua mente em uma montanha-russa de confusão. Eduardo estava longe do mundo de carinho e família que Fernando sempre soubera, caindo em um submundo sombrio sobre o qual sussurravam apenas em tom de lamento. Eu não tenho tempo para isso. Eduardo respondeu. Sua voz era dura e cheia de frustração. Eu estou aqui para resolver essa bagunça. Ele gesticulou, como se a própria energia do ambiente estivesse a sufocando. O que todos pensavam ser apenas uma disputa privada, agora desembocava em uma tempestade de segredos e revelações. Fernando não sabia se poderia confiar no irmão. Você está envolvido nisso? Perguntou, o peso da descoberta esmagando-o. Eduardo virou-se bruscamente. Eu fiz escolhas, Fernando. Escolhas que deveriam proteger a nossa família. Se nós não sairmos daqui agora, essa barbearia vai ser o menor dos nossos problemas. Marta ainda estava deitada no chão, a cor em seu rosto se esvaindo. Fernando, eles vão acabar com a gente. Precisamos... As palavras dela se perderam quando houve mais uma explosão. Desta vez, muito mais próxima. Largue-a! Gritou João, encarando Eduardo. Uma fragorosa onda de tensão se instalou, todos parados, indecisos. O passado e o presente estavam colidindo de formas que ninguém poderia imaginar. E ao olhar para Marta, Fernando percebeu que o que quer que acontecesse ali mudaria suas vidas para sempre. A confusão tornou-se um turbilhão de gritos e movimentos. As pessoas empurravam umas às outras em um frenesi, buscando a saída. E foi nesse mar de incertezas que Fernando teve um vislumbre do porquê tudo estava se desintegrando. Em um ato desesperado, ele segurou o braço de Marta, que ainda lutava contra a dor. E se você realmente estiver ao lado dele? Ele questionou, sua voz baixa, quase inaudível. Marta olhou nos olhos dele, com uma sinceridade que cortou o ar. Se você conhecer a verdade, pode ser a única forma de sairmos vivos disso. Mas o que ela estava insinuando?
O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? O mundo ao redor deles estava desmoronando em um caos que nenhum deles poderia controlar. E enquanto Eduardo e Carlos se encaravam, uma onda de hesitação tomou conta do ambiente. E a única coisa que Fernando sabia com certeza era que o círculo vicioso não pararia até que a verdade mais sombria viesse à tona. Todo o peso do que estava por vir fez seu coração afundar. E naquele momento de escolha, eles estavam todos à beira de um precipício. O que mais poderia vir à tona? E quem realmente ganharia essa batalha desesperada pela sobrevivência? O que ficará para trás? Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Fernando se perguntava se, ao buscar respostas, não estaria apenas escavando mais segredos que poderiam destruí-los. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Fernando olhou diretamente para Marta, seus olhos suplicantes implorando por entendimento. A sala estava presa em um silêncio inquietante, e o que João acabara de revelar ainda ressoava em sua mente. Então me diga a verdade, Marta. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas o desespero a impulsionava. Ela hesitou, a respiração irregular, como se estivesse em um beco sem saída. Marta finalmente levantou a cabeça, o olhar fixo em Fernando. Eu trabalhei para ele, sim, mas não como você pensa. Eu não sou uma traidora. As palavras dela eram como um sussurro intenso, e Fernando sentiu seu coração acelerar. O que se escondia por trás desse escudo de bravura? O que mais ele não sabia? Nesse exato momento, um som estrondoso ressoou no fundo. Uma explosão, não muito distante. O vidro se estourou. Uma onda de calor e fumaça invadiu a barbearia, fazendo todos se agacharem. O pânico explodiu em gritos, enquanto a confusão se instaurava novamente. Rápido! Vamos sair! Gritou Joaquim, puxando Marta com ele em direção à saída. Fernando estava paralisado, ainda tentando processar as últimas palavras dela, quando Carlos, em meio ao caos, começou a gritar. Isso é tudo culpa de vocês! Um monte de lixo, isso é o que são! Cala a boca, Carlos! Fernando rosnou, mas ao olhar pela janela, percebeu que a situação estava muito pior do que imaginou. As sirenes da polícia se aproximavam, mas algo mais estava acontecendo. Algo que ele nunca poderia ter previsto. Uma segunda explosão, mais forte. Desenho. A estrutura da barbearia começou a se estremecer. E então, enquanto todos tentavam escapar, um corpo se lançou no meio do caos. Um homem com uma máscara. Ele carregava uma arma, mas a sua feição ficou visível quando ele tirou a máscara por um instante. Fernando congelou. Era alguém que ele conhecia. Eduardo, seu irmão mais velho, que ele não via há anos. O que você está fazendo aqui? Fernando gritou, sua mente em uma montanha russa de confusão. Eduardo estava longe do mundo de carinho e família que Fernando sempre soubera, caindo em um submundo sombrio sobre o qual sussurravam apenas em tom de lamento. Eu não tenho tempo para isso, Eduardo respondeu. Sua voz era dura e cheia de frustração. Eu estou aqui para resolver essa bagunça. Ele gesticulou, como se a própria energia do ambiente estivesse a sufocando. O que todos pensavam ser apenas uma disputa privada, agora desembocava em uma tempestade de segredos e revelações.
Fernando não sabia se poderia confiar no irmão. Você está envolvido nisso? Perguntou, o peso da descoberta esmagando-o. Eduardo virou-se bruscamente. Eu fiz escolhas, Fernando. Escolhas que deveriam proteger a nossa família. Se nós não sairmos daqui agora, essa barbearia vai ser o menor dos nossos problemas. Marta ainda estava deitada no chão, a cor em seu rosto se esvaindo. Fernando, eles vão acabar com a gente. Precisamos. As palavras dela se perderam quando houve mais uma explosão, desta vez muito mais próxima. Borgia! Gritou João, encarando Eduardo. Uma fragorosa onda de tensão se instalou. Todos parados, indecisos. O passado e o presente estavam colidindo de formas que ninguém poderia imaginar. E ao olhar para Marta, Fernando percebeu que o que quer que acontecesse ali mudaria suas vidas para sempre. A confusão tornou-se um turbilhão de gritos e movimentos. As pessoas empurravam umas às outras em um frenesi, buscando a saída. E foi nesse mar de incertezas que Fernando teve um vislumbre do porquê tudo estava se desintegrando. Em um ato desesperado, ele segurou o braço de Marta, que ainda lutava contra a dor. E se você realmente estiver ao lado dele? Ele questionou, sua voz baixa, quase inaudível. Marta olhou nos olhos dele, com uma sinceridade que cortou o ar. Se você conhecer a verdade, pode ser a única forma de sairmos vivos disso. Mas o que ela estava insinuando? O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? O mundo ao redor deles estava desmoronando em um caos que nenhum deles poderia controlar. E enquanto Eduardo e Carlos se encaravam, uma onda de hesitação tomou conta do ambiente. E a única coisa que Fernando sabia com certeza era que o círculo vicioso não pararia até que a verdade mais sombria viesse à tona. Todo o peso do que estava por vir fez seu coração afundar. E naquele momento de escolha, eles estavam todos à beira de um precipício. O que mais poderia vir à tona? E quem realmente ganharia essa batalha desesperada pela sobrevivência? O que ficará para trás? E enquanto a fumaça começava a se dissipar, Fernando se perguntava se, ao buscar respostas, não estaria apenas escavando mais segredos que poderiam destruí-los. Foi então que um grito estrondoso cortou o ar. Não se mexam! A voz enrouquecida e carregada de autoridade ecoou enquanto um grupo de policiais armados invade a barbearia, bloqueando todas as saídas. Todos para o chão! Agora! As luzes das lanternas ofuscavam, iluminando rostos aterrorizados. Fernando mal teve tempo de processar a cena. Os policiais se posicionaram em formação, prontos para conter qualquer tentativa de fuga. E nesse momento, o que estava prestes a ser revelado estava prestes a acontecer. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas a verdadeira tempestade estava aqui, no meio deles. Eduardo, o que você fez? Fernando finalmente questionou, os sentimentos de traição se acumulando em seu peito. Mas Eduardo desviou o olhar, o peso do que havia feito se acumulando em sua expressão. Eu não queria, Fernando, mas ele me obrigou a ser parte disso. Nesse instante, enquanto a confusão se instalava, algo incrível aconteceu. Um dos policiais retirou a máscara e gritou, é uma armadilha! Eles estão atrás de vocês! O sangue de Fernando congelou. Quem eram eles? Um pânico de natureza desconhecida agora cercava a barbearia. Vamos sair, agora! Gritou Joaquim, e a urgência em sua voz lembrava Fernando de que ele precisava confiar nos poucos que ainda tinha ao seu lado. O queixo de Marta tremia enquanto ela tentava se levantar, e tudo ao redor começou a se misturar em um carregamento emocional, revelando que o verdadeiro monstro nunca esteve longe. Então, enquanto as sirenes aumentavam e a confusão se tornava opressiva,
Um estrondo ainda maior foi ouvido, e a estrutura começou a estalar. A verdadeira luta pela sobrevivência estava apenas começando. As lealdades agora eram uma dança entre vida e morte. A pergunta era clara: quem poderia ser salvo? E quem acabaria sendo o verdadeiro vilão neste jogo mortal? A poeira da explosão ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma do medo e do desespero. Fernando sentiu seu coração acelerar, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto a realidade se tornava mais confusa a cada segundo. As sirenes distantes se aproximavam, chamando-os para a ação. "Fiquem juntos", gritou Joaquim, puxando Marta para um lugar seguro, mas a fragilidade dela era visível. Fernando não sabia como salvar todos, mas sabia que precisava agir rápido. Ele olhou para Eduardo, seu irmão que agora estava no centro de tudo. "Você trouxe isso para nós, Eduardo. O que está acontecendo?" A raiva e a dor na voz ecoaram como um grito na tempestade. "Você não entende. Eles vão acabar com todos nós", respondeu Eduardo. Sua expressão era de desespero. "Estou aqui para proteger a família, mesmo que isso signifique me sujar." O peso da relação entre os dois pesava como uma âncora, mas não há tempo para resolver isso agora. Os policiais cercavam o salão, e cada segundo contava. Os gritos aumentavam, e a barbearia, que antes era um templo de vaidade, agora era um campo de batalha. Fernando se virou para Marta, a mulher que ele começara a perceber como mais do que uma funcionária. "O que você sabia sobre tudo isso? O que você esconde?" Ele precisava de respostas, mas a expressão de Marta falava mais do que as palavras poderiam. Ela parecia lutar contra a dor, mas uma determinação crescente trazia uma nova luz ao olhar. "Fernando, eu conheci o homem que controlava tudo. Ele fez coisas horríveis, coisas que me forçaram a fazer escolhas impensáveis." Ela arfou, tentando se levantar. O medo a consumia, mas havia algo de resoluto na maneira como se virou para ele. "Se eu não fiz nada na hora, foi para proteger você. Mas agora, precisamos agir." A tensão aumentou quando Carlos, o rival, percebeu a confusão. Ele achou uma oportunidade. "Olhem para isso. É tudo culpa de um mendigo e de uma traidora." Seu riso sarcástico parecia cortar o ar, mas Fernando não podia ignorá-lo. O que se desenrolava, mas dentro daquele pânico, Fernando finalmente entendeu. Eles precisavam de coragem e solidariedade. "Vamos lutar juntos. Não deixem que eles nos separem", gritou Fernando, xingando a sua essência de bravura. Ele olhou para Joaquim e Marta, e seus sorrisos foram um alívio em meio à tensão. Quando o time se uniu, a mágica da fé chegou. A confiança renascia entre eles. Com um movimento rápido, eles começaram a se mover em direção à saída, sobrepujando o medo. As sirenes continuavam a gritar, e o som da realidade os cercava, mas a esperança carregava seus passos. E quando a porta se abriu, o mundo externo parecia uma nova chance. Enquanto saíam para a luz e o ar fresco, Fernando fez uma última pergunta. "E quanto ao passado? O que eu faço com tudo isso?" O futuro era uma incerteza, mas a verdade brilhava na luz do sol que os recebia. E assim, com novos desafios à frente, uma nova história começava a se escrever. Um último vislumbre de Marta, com a determinação na face e lágrimas de alívio, confirmou algo fundamental. Não importa o que o amanhã trouxesse, eles tinham um ao outro. A única pergunta era: até onde eles estariam dispostos a ir por aquilo que realmente importava? Agora, se você chegou até aqui, não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não perca tempo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e